Eu ainda me lembro daquela noite como se ela estivesse gravada na minha memória a ferro e fogo. Uma noite pesada, lúgubre, como se o próprio mundo ao meu redor soubesse que algo horrível estava para acontecer. Foi a última noite que fiquei sozinho na cabana da família, nas bordas da floresta que ninguém da região ousava atravessar depois do cair do sol. Eu fui para lá para esfriar a cabeça, para me afastar do barulho da cidade depois de um período particularmente estressante. A cabana era velha, cheia de frestas nas madeiras das janelas e nas tábuas do assoalho. Mas para mim era um lugar de refúgio, pelo menos era o que eu achava até aquela noite. Com o sol se pondo atrás das copas das árvores, acendi o lampião para dar um pouquinho de luz ao lugar. A floresta ao meu redor ficou gradualmente mais escura, até que o próprio caminho que levava para fora quase desapareceu nas sombras. Apenas o vento atravessando as frestas produzia um lamento constante, como se a floresta gemesse de dor. Eu me enrolei nas cobertas tentando encontrar um pouquinho de conforto, tentando dizer para mim mesmo que tudo era fruto da minha imaginação, até que começaram os ruídos. Uma combinação de arranhaduras, como se unhas muito grandes tentando encontrar uma abertura nas madeiras, junto de um som gutural, quase animalesco, como se o próprio ar ao meu redor compartilhasse o fôlego de criaturas que estavam tentando entrar. Eu me levantei para verificar, tentando fazer o coração na garganta se acalmar, tentando dizer para mim que provavelmente era um guaxinim, ou um lobo tentando encontrar alimento. Mas o que vi pelo espaço da janela quase me fez perder o controle. Duas órbitas amarelas, muito grandes para serem de um lobo, estavam me encarando na escuridão. A pele ao seu redor era cinzenta, quase putrefata, como se a criatura que me observava já tivesse morrido, e apesar disso continuava a mover-se. Com mãos trêmulas, peguei o velho rifle de caça que meu avô deixava na cabana, tentando encontrar coragem para usar ele se preciso. Mas o monstro, ele não se intimidou. Ele deu 2, depois 3, depois 4 passos para frente, e o som pesado de suas mãos tentando forçar a porta quase me fez perder a consciência. Aquilo não era um urso, não era um lobo, não era nada que a floresta devesse possuir. Com o coração quase para explodir, puxei o gatilho. O tiro atravessou a porta de madeira, e o mundo ficou em silêncio. Apenas o vento que começava a entrar pelo buraco deixado pelo projétil. Naquele silêncio pesado, quase opressivo, esperei, tentando encontrar a respiração, tentando dizer para mim que tudo acabou, que ele tinha ido embora. Mas o que aconteceu depois ainda me faz ter pesadelos. A criatura, apesar do tiro, continuou tentando entrar, como se o próprio chumbo não a atingisse, como se nada que um ser vivo consegue usar para se defender a ferisse de verdade. A porta começou a ceder, as madeiras estalando, as garras aparecendo pelo buraco, e o próprio ar ao meu redor ficou pesado, quase irrespirável, como se ele também pertencesse àquela criatura. Eu não sei como consegui escapar. Apenas me lembro de pular pelo alçapão para a despensa, de me encolher junto às sacas de farinha e de permanecer ali, tentando conter o próprio coração para ele não fazer barulho, para ele não me encontrar. A criatura ficou tentando entrar por quase a noite toda, arranhando, tentando, até que o sol começou a aparecer no horizonte. Apenas depois do primeiro raio de luz ele deu meia volta e desapareceu na floresta, como se a luz o ferisse, como se ele só pertencesse às trevas. Eu deixei aquela cabana para trás, para sempre. Mas até hoje, nas noites particularmente escuras, quando o vento uiva nas frestas, às vezes penso que ele ainda me espera nas bordas daquela floresta. Eu ainda me lembro do cheiro, o cheiro de carne queimada misturado ao mofo das rochas, o cheiro de terra removida às pressas, como se algo tivesse forçado a saída de um mundo subterrâneo para a superfície. Parece um pesadelo para muita gente, uma história para dar sustos ao redor de uma fogueira. Mas para mim foi real. Tão real quanto o próprio ar que respiro. Eu trabalhava como guarda florestal nas montanhas ao norte, num parque quase intocado pelo homem. Apenas algumas trilhas para caminhadas, algumas cabanas para pernoitar, o básico para atender os pouquíssimos turistas que apareciam para se desconectar da cidade. Mas o lugar guardava segredos, segredos que ninguém quer admitir. Meu trabalho incluía fazer uma inspeção pelo vale pelo menos uma vez ao dia, para verificar se tudo estava em ordem,
se não houve deslizamentos, se nada parecia de suspeito. Foi exatamente numa das inspeções que tudo deu errado. Eu deixei o jipe para trás para atravessar um trecho de floresta densa a pé, apenas para dar uma olhada nas nascentes que estavam começando a secar. Aquele lugar, ele já me deixava desconfortável. Árvores retorcidas para todos os lados, como mãos tentando se agarrar ao próprio espaço. O vento quase não entrava ali. O próprio som da floresta era abafado, como se ele tivesse medo de fazer barulho. Segui pelo caminho quase instintivamente, tentando encontrar o riacho para verificar o seu leito. Mas ele não estava onde deveria. Apenas a terra parecia ressecada, como se a água tivesse sido sugada para baixo. Foi nessa hora que percebi que algo maior do que a falta d'água estava acontecendo ali. Eu puxei a lanterna para dar uma olhada na fenda que se formava no leito do rio. Uma cratera, quase um buraco para lugar nenhum. A lanterna não alcançava o fim. Apenas a escuridão. Uma escuridão pesada, quase viva, como se ela me observasse de baixo para cima, tentando encontrar o caminho para fora. Eu juro que vi 2 pontos brilhantes, como olhos, muito ao fundo. Apenas um reflexo, um brilho tênue, mas o suficiente para dizer que ali, nas profundezas, algo se moveu. Algo que não deveria estar ali. De repente o vento parou. A floresta ficou em silêncio, como se tudo ao meu redor prendesse a respiração junto comigo. Então ele veio, um urro, um som horrível, gutural, como se ele compartilhasse a dor de 1000 criaturas sendo retorcidas ao mesmo tempo. Me fez cair para trás, quase perder o equilíbrio. Aquele urro não era de nada que eu já tivesse ouvido. Com as mãos tremendo, tentando encontrar apoio nas rochas para me levantar, vi ele. Uma forma começando a emergir da cratera. Uma criatura grande demais para ser um predador da floresta. Pele cinzenta, quase translúcida, membros alongados demais para um corpo, mãos que mais pareciam garras, e 2 olhos que brilhavam como brasas vivas. Ele se ergueu, devagar, tentando se adaptar ao mundo da superfície, tentando provar o ar que ele não compartilhava conosco. Eu fiquei paralisado de terror, preso ao lugar pelo próprio pânico, como se ele me enraizasse ao solo. Ele deu um passo, depois 2, a terra ao seu redor tremia, ele exalava um cheiro de podridão, como se ele próprio viesse das profundezas da terra, de um lugar onde a luz do sol não consegue entrar. Com um esforço sobre-humano, consegui me mover. Levantei, quase caindo, tentando encontrar o caminho para fora daquela floresta maldita. Mas ele continuava ali, tentando se adaptar, tentando encontrar uma saída para junto de nós, para nosso mundo. Eu não fiquei para saber o que ele pretendia fazer depois. Apenas corri como se o próprio inferno me perseguisse, como se ele viesse para me puxar para aquela cratera junto com ele. Quando olhei para trás, de relance, ainda vi a silhueta daquela criatura tentando se mover pelo vale. Deixei o jipe para trás, deixei tudo para trás. Apenas corri até encontrar o primeiro sinal de civilização. Mas assim que cheguei e comecei a gritar aos 4 ventos o que tinha acontecido, ninguém quis me ouvir, ninguém quis saber o que vi. Até hoje, todos apenas acham que é um trauma, um surto. Mas ele está lá, eu tenho certeza, rondando por aquele vale esperando sua primeira vítima. E quando ele encontrar, ninguém neste mundo estará a salvo. Eu ainda me lembro daquela noite como se ela estivesse gravada na minha memória para sempre. Uma noite pesada, chuvosa, daquelas que a chuva não quer dar trégua, que o vento joga água nas janelas como mãos tentando entrar. Eu trabalhava até tarde no meu apartamento, tentando dar conta de algumas tarefas para a empresa. Naquela época, vivia sozinho, num conjugado pequeno, no 6º andar de um prédio que ninguém daria nada para ele, um lugar comum, como tantos outros nas cidades. Eu já estava exausto. Meus olhos ardiam pelo brilho da tela do notebook, minhas mãos estavam dormentes de tanto digitar. Foi exatamente nesse período, quase meia-noite, que começaram a acontecer as primeiras anormalidades. Primeiro, foram os ruídos. Uma sequência de arranhaduras na parede compartilhada com o corredor. No começo, ignorei. Pensei que provavelmente era um vizinho tentando mover um móvel,
ou o vento tentando encontrar uma fresta para entrar. Mas o barulho ficou cada vez mais intenso, quase como se ele viesse de mãos tentando atravessar o concreto para me alcançar. Com o coração já um pouquinho acelerado, levantei para verificar o corredor pelo olho mágico da porta. A luz que ele compartilhava com o corredor estava oscilando, apagando e acendendo, quase como um coração tentando dar suas últimas batidas. Foi nesse pisca-pisca que, pelo canto da visão, eu percebi uma forma. Uma silhueta alta demais para um ser humano, magra, quase desossada, tentando permanecer nas sombras para que ninguém a visse. Eu me afastei da porta. Aquele corredor era compartilhado por outras pessoas. Ele não deveria parecer vivo, ele não deveria dar a ideia de que ele próprio quer me fazer mal. Mas o que aconteceu depois fez o pavor se instalar definitivamente. As luzes apagaram de vez. Uma escuridão pesada encheu o corredor, como se ele tivesse deixado de fazer parte do mundo ao meu redor. Apenas o brilho fraco do monitor do meu notebook deixava o apartamento na penumbra. Foi exatamente nesse silêncio que ele chegou. Uma respiração pesada, ofegante, como se ele tivesse corrido para me encontrar, como se ele soubesse exatamente onde eu estava. Com mãos tremendo, puxei o móvel para frente da porta para fazer uma barreira. Uma estante pesada, cheia de livros e quinquilharias. Mas para ele, para aquela criatura, era como se nada daquilo importasse. A porta estremeceu, depois o próprio móvel, como se mãos gigantes, mãos de algo que não era exatamente humano, começassem a forçar para entrar. Eu me encolhi junto ao sofá, tentando conter o próprio coração para ele não fazer tanto barulho. Foi nessa hora que o silêncio ficou quase insuportável. O vento parou, a chuva deu uma trégua, o mundo ao meu redor ficou como que preso, congelado. Apenas ele continuava tentando entrar, tentando encontrar o caminho para junto de mim. Com um estalo horrível, a porta deu uma pequena folga, o móvel se moveu, quase caindo, e pelo espaço criado, ele enfiou a cabeça para dentro. Uma cabeça alongada, 2 olhos muito grandes para um crânio, vazios, sem pálpebras, como se ele me observasse pelo próprio fundo da alma. Eu prendi a respiração, tentando desaparecer, tentando fazer ele acreditar que ali não havia nada para ele. Mas ele sabia. Ele sabia que eu estava ali, ele podia me sentir, ele compartilhava o próprio espaço da sala, ele compartilhava o próprio ar que eu respirava. Com um silvo quase animalesco, ele avançou, tentando entrar. Foi preciso toda a minha força para puxar o móvel para trás, para dar uma última travada, para ele não atravessar. Por fim, ele ficou ali, tentando, até que o dia começou a clarear, até que o corredor deu um sinal de vida. O som de outras pessoas tentando usar o elevador, o despertador de um vizinho tocando, o mundo tentando dizer para ele que ele não pertencia ali. Com a luz da manhã, ele se afastou, a porta se encaixou de novo, o móvel ficou como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido um pesadelo compartilhado apenas pelo meu próprio pavor. Mas, às vezes, nas madrugadas chuvosas, quando o vento faz a janela estremecer e o corredor se torna novamente um lugar morto, penso que ele ainda está tentando encontrar um caminho para entrar. E você? Você consegue dizer com certeza que ele também não quer entrar na sua casa? Eu moro numa casinha simples, de um só andar, quase no fim de uma rua tranquila. Uma daquelas que ninguém se importa muito, que quase ninguém atravessa depois das 23 horas. Me mudei para cá para encontrar um pouquinho de sossego depois de um período difícil na cidade grande. Uma casinha de madeira, com um pequeno portão na frente, um quintal modesto. Apenas o básico para me dar a privacidade que tanto desejava. Meus vizinhos, quase todos aposentados, compartilhavam o silêncio das noites junto comigo. A rua quase não passava carro, ninguém andava para cima e para baixo. Apenas o vento nas folhas das arvorezinhas que enfeitavam o caminho. Eu trabalhava como autônomo, consertando computadores para algumas pessoas da região. Naquela noite, depois de atender o pedido de um vizinho, fiquei até quase meia-noite tentando instalar um software para ele. Quando terminei, ele veio buscar o notebook e ficou para conversar na porta. Foi uma daquelas conversas banais, o clima, o custo de vida, como ele achava que o mundo andava para trás. Até que um assunto me chamou mais atenção.
Ele chegou a dizer que estavam aparecendo algumas marcas nas portas das casas da região, como se algo ou alguém estivesse arranhando a madeira para entrar. Ele achava que era um gato tentando se abrigar para se esquentar. Eu, tentando parecer tranquilo, ri e apenas concordei, dizendo para ele não se preocupar, que naquelas ruas haviam muitos animais selvagens pequenos e que a maioria dos idosos tinham gatos para fazer companhia, mas que à noite se aventuravam nas ruas. Depois que ele se foi, tranquei o portão, fechei a porta da frente, apaguei as luzes da sala e me deitei para dormir. Naquele ponto, o vento começava a soprar mais forte, sacudindo levemente as janelas, como se ele também estivesse tentando entrar. Eu quase peguei no sono, quase, mas algo me fez abrir os olhos. Um som, um arranhar, exatamente como meu cliente havia descrevido mais cedo. Mas ele vinha da minha porta da frente, como se mãos muito grandes, de dedos alongados demais para serem de um gato, estivessem tentando encontrar uma fresta para entrar. Com o coração quase para sair pelo peito, levantei da cama tentando fazer o menor barulho para não chamar a atenção. Mas o arranhar ficou mais intenso. Aquele som de unhas tentando atravessar a madeira ficou mais pesado, como se ele passasse da superfície para a parte de trás da porta, como se ele já não estivesse mais tentando entrar, e sim como se já estivesse quase do lado de dentro. Eu acendi a lanterna do celular para me dar coragem para ir até a porta. A luz tremia nas minhas mãos, refletindo nas partículas de pó que flutuavam no corredor. Me aproximei tentando fazer o menor ruído, e pelo canto da fresta, pelo espaço da fechadura, vi 2 pontos luminosos, 2 olhos que estavam me observando pelo buraco da chave. Eram amarelos, quase felinos, muito vivos para serem de um gato, muito conscientes para serem de um bicho. Eu fiquei paralisado, tentando dizer para mim mesmo que era imaginação, que o escuro, o silêncio pesado e o próprio coração estavam me pregando uma peça. Mas o arranhar continuava, cada vez mais alto, quase como se ele quisesse dizer: eu sei que você está aí, abra para mim. Com um pânico que quase me fez perder o controle, puxei o móvel da sala para bloquear a porta. Ele ficou ali tentando, até que, depois de um tempo que para mim pareceram horas, o arranhar cessou, o silêncio voltou, e a luz da lanterna ficou fraca, quase apagando. Eu não dormi o resto daquela noite. Apenas fiquei sentado junto ao móvel que bloqueava a porta, tentando me preparar para o que quer que viesse depois. A respiração pesada, o peito acelerado, o suor escorrendo pelas têmporas, tudo indicava que o pior ainda não havia passado. Com o dia nascendo, removi o móvel e olhei para a porta. Na parte de fora, a madeira estava cheia de riscos, arranhada, como se mãos de dedos desproporcionais estivessem tentando atravessá-la. Chamei o vizinho para ele dar uma olhada. Ele ficou pálido. Me disse que ele também viu, que também ouviu, que ele também ficou preso pelo próprio pânico. Parece que ele quer entrar nas nossas casas, ele quer provar para todos nós que ele não é um pesadelo. Ele sussurrou, como se estivesse apavorado demais para dizer mais alto. Isso aconteceu exatamente como contei, e ele ainda está por aí, tentando encontrar a porta para entrar, tentando encontrar você. Portanto, da próxima vez que você ouvir um arranhar na porta, que você notar luzes brilhando pelo buraco da chave, que você sentir o vento mudar, não abra, porque ele quer provar para você que ele não é fruto da sua imaginação. Eu ainda me lembro daquela noite como se o próprio inferno tivesse se materializado para me encontrar. Uma noite pesada, abafada, apesar do vento que começava a soprar depois da meia-noite. Eu trabalhava como vigia de um pequeno estacionamento junto ao mercado do bairro. Uma daquelas funções que ninguém quer fazer, principalmente nas madrugadas vazias, quando tudo ao seu redor se torna silêncio, um silêncio quase vivo, quase pesado demais para se suportar. Eu já trabalhava ali há pelo menos 2 anos e nada de especial acontecia, até aquela noite. Eu estava na guarita tentando me distrair com o rádio de pilha, tentando encontrar uma música para me fazer companhia. Mas o rádio ficou mudo, e de um momento para outro ele ficou cheio de estática, até ficar silencioso novamente. Troquei as estações até achar uma que deu lugar a um sussurro que quase fez meu coração parar. Uma voz baixa, gutural,
tentando dizer o meu nome, surgiu em meio aos barulhos irreconhecíveis. No mesmo momento, do lado de fora, algo caiu fazendo um estrondo. Com as mãos tremendo, deixei o rádio para trás e peguei a lanterna para dar uma olhada. A luz oscilava, como se a pilha estivesse para acabar, tentando me dizer para não ir, para permanecer ali, para me esconder. Mas a curiosidade, ou o destino, me puxaram para fora da guarita. Com o coração quase para explodir, a lanterna tentando focar o caminho na escuridão pesada do estacionamento, dei 2, depois 3 passos para fora, até que ele apareceu. Uma criatura alta, com mãos desproporcionais, com dedos que quase tocavam o chão, apareceu em meio à escuridão. Foquei a luz fraca da lanterna nele e ele deu um passo para frente. Para mim. Eu congelei. Meus músculos estavam tensos, tentando encontrar uma saída para aquela situação. Ele continuava tentando dizer algo, tentando usar aquela mesma voz que ouvi no rádio para se comunicar, para dizer que ele me pertencia, que ele vinha para me buscar. Com o resto de coragem que me restava, apontei a lanterna para ele novamente, para provar para mim mesmo que ele não passava de um pesadelo, de um truque da imaginação. Mas ele era real. A luz atravessou o peito da criatura como se ele não tivesse nada ali, como se ele não tivesse órgãos, como se ele não pertencesse ao nosso mundo. Ele deu mais um passo, e a lanterna caiu das minhas mãos. Com o coração quase para sair pelo peito, me joguei para cima dele tentando pelo menos atingir, socar, fazer ele desaparecer. Mas o meu punho atravessou o peito daquela criatura como se ele não tivesse forma, como se ele não compartilhasse o espaço que ocupo. Ele apenas ficou ali, encarando, tentando dizer, tentando me fazer parte de algo maior, algo que não era para ninguém vivo compreender. Eu me afastei, tentando encontrar apoio nas latarias de um carro, tentando dizer para mim que tudo era um pesadelo. Mas ele deu o próximo passo ficando a um palmo de mim, quase tocando meu rosto com seus dedos alongados. E, neste momento, ele sibilou, um som horrível, como se ele compartilhasse o próprio fim, o próprio nada. Eu caí de joelhos, tentando me mover para trás, tentando dizer para ele ir embora, para me poupar. Mas ele não deu ouvidos. Ele tocou o topo da minha cabeça, e tudo ficou escuro, como se ele puxasse para ele toda a luz que ainda restava em mim. Por um período que não sei dizer se foram minutos ou horas, fiquei preso nessa escuridão, compartilhando o próprio desespero daquela criatura, sendo drenado, sendo consumido. Quando o dia começou a clarear, ele se afastou, me deixou ali, encolhido junto ao carro, quase sem memória, quase sem alma. Apenas o vento para me dizer que ele ainda estava vivo, que ele ainda compartilhava o mundo conosco, que ele voltaria, para me encontrar, para encontrar você, para encontrar todos nós. Se ele encontrar você, se ele disser o seu nome, não abra a porta, não acenda a luz, não o enfrente, porque ele quer exatamente isso. Ele quer que você abra o caminho para ele entrar.